Olá, nós estamos chegando para a apresentação de mais uma edição do programa Unimed Cidade, debatendo temas que mexem com o seu dia a dia. E nós estamos numa rodada de conversas. O tema até o quadro é Conversas sobre a Cidade, reunindo pessoas que fazem parte do ambiente político e de diversos segmentos da cidade. Não só segmentos políticos, mas também que envolvem indústrias, comércio, cultura, turismo. Sempre são convidados e convidadas a participar do nosso programa. Eu gostaria de apresentar hoje os nossos convidados, o Dr. José Framberto Freire, que é o presidente do Sistema Unimed, mais uma vez com a gente aqui, dando suporte do nosso programa, e hoje Gustavo Sarzi Sartori, que foi vereador em Bragança Paulista e candidato a prefeito nas últimas eleições, é do PSB, é presidente do partido em Bragança Paulista. Antes de conversar com eles e cumprimentá-los, inclusive, eu gostaria de chamar uma matéria que diz respeito ao apoio que a Unimed deu para a 6ª etapa do Rally de Velocidade em Bragança Paulista. Nós estivemos lá por meio da Mariane Schuller, que tem o seu Conexão Radical pela TV 8 Horas, que nos empresta sede as imagens também para mostrar um pouquinho desta atividade esportiva em Bragança, com o apoio, com a chancela da Unimed também. Veja com a gente. É isso aí, aqui do meu lado, o Paulo Leite, organizador aqui do Rally de Velocidade em Bragança Paulista e organizador também do Paulista, né, Paulo? Com certeza, a gente organiza o campeonato todo e essa é a 5ª vez que a gente volta para Bragança Paulista aqui, que é uma cidade que acolhe bem a gente, né? E a especial aqui é muito legal, muito gostosa de fazer. E a 2ª etapa do Paulista? Segunda etapa do campeonato, o campeonato está muito disputado, estamos com um grid muito bom e os competidores estão bem acirrados, né? Bom, o pessoal de casa entender um pouquinho mais sobre o Rally de Velocidade. Quantas categorias existem hoje no Rally, hoje aqui em Bragança? Nesse campeonato paulista, nós estamos com 2 categorias, N2 e A6. N2 é a categoria com motorização até 1.6 e original de fábrica, o motor não é muito mexido. E A6 é também motor até 1.6, já com algumas modificações, já pode mexer um pouquinho para, como falam vulgarmente, envenenar o carro, né? É isso aí, Unimed Bragança Paulista incentivando o esporte aqui no Rally de Velocidade. O Dr. Fábio vai falar um pouquinho mais pra gente sobre esse incentivo da Unimed, né, Dr. Fábio? Pois é, já é o 3º ano, né, que estamos juntos, fizemos o evento também de Pedra Bela no ano passado, né? E é sempre um prazer estar junto ao esporte, né? Isso é que valoriza, é um evento grande que traz muita gente para a nossa cidade e a Unimed tem participado também de outros eventos. É uma forma de incentivar o esporte, né? Porque o que eu estava explicando para o pessoal, manter um apoio desse, de UTI, tudo é um custo bastante elevado e você poder contribuir com isso e contribuir com uma coisa que é saudável, porque o esporte é prazeroso demais. Une útil ao agradável. Realmente, esse é o termo mesmo, útil ao agradável, né? Então a gente está sempre procurando estar em contato com o pessoal, eles nos procuram todo ano, olha, vamos lá, vamos estar. É uma parceria que já está praticamente firmada. Agora, fora o Rally, também outros eventos, não é? Com certeza. Desde que começou a 10K em Bragança, que está se tornando um evento grande, isso tem chamado a atenção, corredores do Brasil todo vem vindo e tal. E a 10K estaremos lá de novo esse ano também, né? Junto com o Marinho, com o pessoal lá de apoio. No começo do ano, a Unimed patrocinando-nos aí e apoiando os eventos. O mais importante é o esporte com segurança, o esporte saudável, não é? Exatamente, com responsabilidade, né? Com bom senso. Então, obrigado, Dr. Fábio. Obrigado. Gustavo, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço, Sabela, cumprimentar a Unimed por todo esse trabalho que vem desenvolvendo, essa série de entrevistas. Cumprimentar o Dr. José Fran, que é uma pessoa que a gente admira, respeita bastante. E a gente tem conversado bastante, porque foi um ex-vereador, uma pessoa que atua muito na nossa cidade. E é sempre bom a gente estar conversando, né, conhecendo novas ideias. Gustavo, você foi vereador em Bragança Paulista por uma legislatura, perfeito? Sim. Uma legislatura. Foi candidato a prefeito nas últimas eleições. E eu gostaria que você dissesse, de lá para cá, como tem sido a sua atuação em Bragança, especialmente no ambiente político. E falasse um pouquinho da tua idade, se você puder abrir, porque você é uma pessoa, né, como nós, jovem, né? E se coloca em Bragança Paulista como uma alternativa, pelo menos tem feito isso da última eleição para cá.
Sem dúvida. Eu tive a possibilidade de exercer um mandato de vereador aqui em Bragança Paulista e depois, concluindo esse mandato, eu concorri às eleições de prefeito em 2008. Eu acho que foi muito importante, de 2008 para cá, esse amadurecimento que a gente tem, a forma que foi toda uma campanha eleitoral, o aprendizado que a gente tira do dia a dia de uma campanha e o pós-campanha, eu acho que é muito importante. Hoje, mesmo não estando no mandato como vereador, eu contribuo com a cidade da forma que eu posso, tentando ajudar a administração, tentando trazer verbas do governo estadual, do governo federal. Eu acho que nós, que somos da cidade, que moramos aqui, queremos ver uma cidade melhor, independente do mandato eletivo, a gente tem que contribuir com a nossa cidade. E eu tive uma experiência muito boa na Câmara, foi muito importante, e hoje a gente se coloca dentro de um grupo político como uma alternativa, como você bem citou, lembrando bem, né, que a gente está muito cedo ainda, tem 1 ano e meio ainda para as eleições, mas eu acho que as pessoas vão se colocando e nós, dentro do PSB, também estamos à disposição dentro dessa questão partidária. Com qual idade você está hoje? Eu tenho 33 anos, completo agora 34 em outubro. Qual é a sua formação? Eu sou advogado e fiz um mestrado em administração pública em gerente de cidades. Já concluiu? Já concluí e até falo que a conclusão do meu curso foi administração pública moderna. Então a gente no decorrer do programa vai poder falar um pouco sobre isso, né? Mas a ideia nada mais é do que facilitar o atendimento, facilitar a população e a administração pública, criar um vínculo muito mais forte, muito mais ágil, mas acima de tudo muito mais fácil o acesso, né, como é visto na administração pública, como um cliente para a administração. E preside o partido PSB. Eu sou o presidente do PSB aqui em Bragança Paulista e coordeno a região aqui de 14 cidades. Então eu colaboro hoje dentro da estrutura do PSB com todas essas cidades. A gente está montando algumas cidades, o partido está fortalecendo em outras cidades, então eu colaboro também na região com o PSB. Doutor Zé Franco, como é que enxerga o surgimento do Gustavo Sartori na política de Bragança, jovem ainda, 33 anos, e fazendo aqui também uma relação no que ele acabou de dizer, hoje em dia parece que está se tornando um pouco mais comum alguns políticos ou pessoas que querem se dedicar à política procurar formação, procurar especialização para entender um pouco de gestão pública. Antigamente talvez não tivesse sido bem assim, né? Porque o camarada tinha aí um bom diálogo, falava muito bem, convencia o seu eleitorado e acabava administrando a cidade. Hoje em dia é imprescindível, na sua opinião, ou ainda há espaço para esses políticos? Olha, a atividade política ela tem diversas nuances. Uma das nuances dela é a nuance gerencial. Né? E há uma instituição em São Paulo, a Fundação Armando Álvares Penteado, que tem um curso de gerente de cidades e dessa administração pública voltada para a cidade. Tem um MBA, que chama um mestrado, que é de negócios, né? No fundo, né? É ideia americana, mas que eles fizeram um estudo bonito, um trabalho bonito que a FAAP faz em relação a isso. Eu não sei onde é que o Gustavo fez, mas que eu tenho de notícia, a primeira instituição a fazer foi ela, até porque foi na FAAP que eu fiz o meu MBA em gestão de saúde. Então, essa palavra em inglês, gente, você fazer um tempo lá de 2 anos e meio de um curso para fazer gerenciamento. Essa é a ideia, né? Esse sigla em inglês até fica um negócio estranho, que é MBA, né? Então é até meio snob, né? Então é só para você saber, a gente vai lá, faz esses cursos para aprender os fundamentos de uma gestão, de um gerenciamento. Então é interessante que na modernidade a gente não pode mais improvisar muito. A gestão pública é cada vez mais difícil, cada vez mais regulada. Então, é tanta lei, tanta portaria, tanta legislação, e gestor que também cria portarias e cria
e gera projetos de lei. No Brasil, o executivo gera mais lei do que o legislativo, é um paradoxo, né? Porque, de verdade, a gente que teve na atividade legislativa ficava até irritado de ver tanto projeto de lei do executivo. Na República não é diferente. O executivo tem muito mais leis do que todo o Congresso reunido. Mandam mais documentos para serem aprovados pelo Congresso Nacional. Mas são mais geradores de legislação. Então, além do gerar legislação, do estabelecer os parâmetros para diversas condutas e posturas na atividade pública, a necessidade da pessoa conhecer os fundamentos do processo gerencial. Que é isso que o pessoal, e que eu acho que o Gustavo fez muito bem em fazer. Então, temos que parabenizá-lo por essa disposição de estudar o assunto para que ele possa, ao exercer as funções que ele vai ter ao longo da sua vida, porque ele só tem 33 anos e ele resolveu fazer política, né? E é bom que você faça logo quando é jovem, né? Porque aí você tem tempo para maturar isso e evoluir cada vez mais. Então isso é importante, foi muito bom esse curso que ele fez para ele, e ele, em exercício de algum dos mandatos que ele terá à frente da vida dele, ele vai poder cada vez mais melhorar isso. Isso é um ponto. E há o segundo ponto, que é o de hoje, que talvez ainda tenha mais para frente também coisas assim. Vamos pegar dois exemplos grandes, né? O presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula. O presidente Fernando Henrique Cardoso é professor universitário, titular substituiu uma figura exponencial da sociologia brasileira, que foi o professor Florestan Fernandes, na Universidade de São Paulo. Então, professor titular daquela universidade, a universidade mais importante da América Latina, mas ele não queria ser gerente de nada, certo? Ele tomava conta das coisas dele, né? Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso assume o mandato de senador da República, foi ministro da Fazenda, ele é sociólogo, foi ministro da Fazenda, vendo uma equipe maravilhosa em volta dele. Depois se elegeu presidente da República 2 vezes no primeiro turno. Talvez depois da redemocratização, o único presidente que fez isso foi ele. Ele foi eleito 2 vezes no primeiro turno contra o presidente Lula, que o sucedeu. Ele fez um belo governo, na minha opinião. Então, o que é que ele fez? Ele se cercou de pessoas de muito bom nível, e essas pessoas faziam o processo gerencial, e ele tomava as decisões, as macro decisões do país, que era aquilo que ele tinha que fazer. Isso a gente pode repetir no município, né? O presidente Lula, da mesma forma, né? Metalúrgico de origem, foi gestor de sindicato, deputado federal uma vez e presidente da República. Ponto. A atual presidente da República, a presidente Dilma, tem a formação dela em economia, teve no movimento político, depois do movimento político ela foi ministra e presidente da República. Que se saiba, nenhum dos três fez nenhum curso de gerenciamento. O que mostra que a gente está, isso a gente tem que comemorar, né? A gente está num processo de modernização da política do Brasil, se lê aqui também, onde, por exemplo, o Gustavo foi buscar informação no meio acadêmico, na universidade, para se ver essa questão do gerenciamento. Acho que isso é muito importante. Daí é que a gente tem que, por isso, até discutir a cidade, até nessas características, de como é que a gente vai modernamente conduzir Bragança. Gustavo, como é que você enxerga Bragança hoje? Olha, eu enxergo com inúmeras dificuldades. Acredito que a situação política administrativa criou um transtorno muito grande para a administração, e a própria cidade acaba refletindo tudo isso daí. Houve uma antecipação ali por parte da administração de candidatura, de nomes lançados, e gerou uma instabilidade por parte de pessoas que queiram investir na cidade, tanto na área do comércio quanto na área da indústria, porque as pessoas que a gente tem conversado, que são pessoas de outras cidades, pessoas que querem investir na nossa cidade, não sabem que rumo tomar, quando vão ver alguma situação, alguma área ou alguma atividade para colocar na cidade, acabam esbarrando em situações políticas dentro da administração. Eu não vejo com bons olhos essa situação, porque eu sempre penso que
no caso da administração, eu acho que ela deveria, e todos os seus integrantes, cumprir um bom mandato, pensar na cidade, fazer um desenvolvimento ainda maior e, no momento oportuno, discutir a política e discutir a sucessão. Você acha que o processo ele foi antecipado demasiadamente, o processo eleitoral 2012? Sem dúvida. Eu acho que a situação interna da administração pública gerada com essa antecipação colocou alguns partidos e algumas pessoas num xeque-mate, onde inúmeros partidos, inúmeras pessoas começaram a se colocar, a ter uma postura, porque começaram a analisar o cenário, a administração colocando um candidato, depois outro candidato da administração se sentindo meio isolado, se coloca também, criou aquele momento desconfortável dentro da administração, e os outros partidos, e as outras pessoas que podem pleitear, que têm objetivos, que têm visões para a nossa cidade. Começaram a se colocar no jornal, na imprensa, tanto é que algumas pessoas já se colocaram, inclusive eu tive que tomar essa postura, como pré-candidatos, mesmo sabendo que é um momento inoportuno e um momento que antecipa muito o momento eleitoral. Para quem não acompanhou, o seu nome foi envolvido num pretenso apoio, num possível apoio à candidatura da Situação, admitindo até que você poderia figurar na chapa, mas não como cabeça de chapa, como vice-prefeito ou candidato a vice-prefeito. Aí você foi ao jornal e você acabou desmentindo. Você admite a possibilidade de não ser cabeça de chapa numa próxima eleição, ou isso pode ser conversado? Não, o trabalho que está sendo desenvolvido hoje pelo PSB e por alguns partidos que estão conosco é um trabalho focado numa pré-candidatura do PSB, na qual eu me coloco como candidato natural, porque fui candidato nas outras eleições. Aí você fala, mas 3 minutos atrás você falou que é muito cedo, e é verdade. Então eu acho que me coloquei como pré-candidato, assumimos uma postura, mas temos todo um caminho a percorrer, toda uma discussão ampla para ocorrer. Então eu acho que dentro dessa discussão, dentro dessa situação que vem a ocorrer durante o ano, eu acho que a gente vai amadurecendo e vai colocando mais posições concretas. Mas sou pré-candidato pelo PSB. Doutor Zé Fran, esta é uma situação que Bragança passa a viver um pouco inusitada, ou não? É semelhante àquelas que vocês, inclusive, como políticos, já viveram. Eu digo isso porque nas últimas eleições sempre se tinha o quê? 2 grupos, basicamente 2 grupos, evidente, outras pessoas se colocavam à disposição também, mas você tinha o grupo Chedi e o grupo Lima, que tinham lá o seu lugar meio que garantido na disputa à cadeira de prefeito e até de representante no Parlamento Paulista. Hoje, em tese, os 2 grupos talvez não estejam tão mais presentes, até pela idade dos seus chamados líderes, ou caciques políticos, e todo mundo se sente um pouco no direito de poder se lançar candidato. Como é que podemos avaliar esse momento aqui na cidade? É um momento natural ou é um momento que não deveria ter ocorrido neste período? Olha, eu acho que foi antecipado, primeiro. Acho que essa antecipação, na minha opinião, não é boa. A gente tem a cidade inteira precisando aí da atenção permanente, então uma discussão sobre candidatura política com nomes, eu acho prematuro. Agora, é normal que o tempo passa e há renovação. Quer a gente queira, quer a gente não queira, a renovação acontecerá. Até porque é uma questão biológica, o tempo passou para um monte de gente, passou em termos de estrutura física, passou a idade da gente, tem gente que já não... Nós temos aqui pessoas que já devem estar, não querem mais saber de nada, até com todo o direito de não querer saber. Então, eu acho que a gente vai ter uma renovação enorme. Essa renovação está aí, está muito clara. E eu acho que essa renovação vai trazer para a cidade novos ares, novos destinos. A grande renovação aconteceu há 4 anos, em 2008. O povo escolheu o Jango como prefeito.
depositando nele uma quantidade enorme de esperança, de mudança das coisas. Então a gente vê que essa sensibilidade do povo em querer que se renove o processo está muito claro, né? Muito evidente. Então eu acho que isso é um fato importante, ou seja, a renovação acontecerá no mandato que vem, na eleição que vem, vai acontecer coisas de renovação de quadro político. Nos dias, né, tanto na via executiva quanto na via legislativa. Nesse aspecto é ótimo, né? Agora a gente precisa não ficar só restrito à questão, vamos renovar, trocar nomes e tal, porque isso não é o problema mais sério. Graças a Deus nós temos diversas pessoas em condição de fazer isso, né? E o Gustavo já disse pela imprensa, ele disse aqui novamente, que ele também está aí, né? Ele também já se posicionou. Agora, eu acho mais importante, eu pessoalmente acho que o mais importante é a gente discutir o que a gente quer da cidade, o que a gente entende que ela passa hoje, o que a gente tem de proposta para que isso possa melhorar, o que nós como cidadãos estamos moramos aqui, o que a gente pode fazer? O que a gente pode apresentar de casos concretos? Que destino a gente quer dar à cidade? Aqui até hoje, nós perguntamos qual é a vocação da cidade. Ninguém fala, não há uma coisa só. Então, diversos cenários acontecem dentro da cidade, ela repete um pouco aquilo que acontece no estado de São Paulo, né? Reduzindo-se ao tamanho da cidade da gente. O que falta, então, gente? Ver o que cada um de nós pode colaborar com o quê? Como é que a gente vê essa cidade? Como é que o Gustavo vê a cidade? O que é que ele acha que a cidade deveria ser, né? São as coisas que a gente... Por isso que a gente debate nesse programa. Vamos saber, ao final, o que é que tanta gente boa que veio aqui trouxe para a gente de opiniões sobre fazer com a cidade. Gustavo, o que é que você, o seu grupo, inclusive aqui você traz também o vereador, na época vereador, Serginho Conte, acompanhando, como é que vocês enxergam Bragança, então? Quais são as prioridades? Bragança, na sua opinião, é uma cidade vocacionada a que hoje? E você manteria essa vocação ou você procuraria mudá-la com o decorrer dos próximos 4 anos? Foi bem falado pelo Dr. José Fran. Se a gente perguntar, né, qual é a vocação da cidade, inúmeras pessoas, políticos, empresários, não vão saber dizer. É uma cidade industrial, é uma cidade turística, é uma cidade universitária. Então, ela teve um ciclo que foi muito universitário no momento, da Universidade de São Francisco. Teve numa outra administração, há mais ou menos 10, 12 anos atrás, que se colocou muito a industrialização. Então, hoje, eu não consigo definir, e conversando até com políticos aí que já passaram no cargo de prefeito, outras pessoas, como a gente define em uma situação a cidade de Bragança. Agora, a gente acredita e enxerga que a cidade precisa se desenvolver. Só que ocorre agora nessa administração, não só a gente fala de desenvolvimento, de atrair empresas ou fomentar o turismo, que é onde a gente consegue uma geração de emprego muito grande, mas a gente precisa pôr a casa em ordem. Eu acho que a situação dessa administração deixou um pouco a desejar na questão de gerenciamento, na questão de planejamento da nossa cidade. A nossa cidade pode expandir para determinada região, ela tem um ponto fundamental que ela pode construir e ela pode alavancar. A gente não vê isso hoje dentro da administração. O planejamento estratégico eu acho fundamental para pensar na cidade, não só num mandato, mas pensar numa cidade de curto, médio e longo prazo. Temos que ter projetos emergenciais para a nossa cidade, mas temos que pensar também nos nossos filhos, nossos netos, como que eles vão ver a nossa cidade daqui 10, 20 anos. O PSB, por exemplo, o seu partido, pensa que Bragança deva ser o quê? Deva investir muito no desenvolvimento da cidade. Aí você me pergunta, de que forma que é isso? É trazer os setores da indústria, trazer o setor do comércio, trazer o setor do viário, que eu acho que Bragança passa por uma grande dificuldade nesse setor. Eu acho que a gente tem que fazer alguns investimentos em infraestrutura, mas tem que
não só focar numa situação. Vamos planejar a nossa cidade inteiramente ao turismo. Eu não acredito dessa forma. Ou vamos totalmente industrializar a nossa cidade. Eu acho que a nossa cidade, por 247 anos que ela tem, passou por diversos ciclos e ela tem potencial para crescer em diversas áreas. Eu acho que o turismo é muito pouco aproveitado na nossa cidade, na nossa região, e acho que o turismo, como geração de emprego, geração de renda e qualidade de vida, é muito importante. Eu acho que a gente tem um potencial que a gente pode expandir nessa área. E sem falar da industrialização, né, que eu acho que é onde as pessoas nos procuram no nosso escritório, a demanda é muito grande por um emprego. Mas é o que eu falo nas reuniões, junto com o Sérgio Conte e com outras pessoas do partido. Não adianta a gente pensar em trazer uma indústria ou trazer uma empresa para gerar um emprego aqui, se a gente não tiver a mão de obra qualificada, que a gente tem que pensar nos cursos, tem que pensar na capacitação, para não trazer a empresa e importar pessoas para trabalharem aqui. Eu tenho um intervalo para fazer que é muito curto, mas antes eu gostaria de fazer mais uma pergunta, depois o doutor Zé Fran também arremata, já no bloco seguinte, para a gente continuar falando aqui. Gustavo, você falou um pouquinho de emprego, de atrair emprego, que na verdade é o grande sonho de todo mundo. As pessoas precisam ter um emprego para realizar os seus sonhos, as suas ideias na vida, né? E nós debatemos aqui, não é, doutor Zé Fran, essa dificuldade hoje que Bragança tem, até para convidar empresas, porque ela não tem um projeto, né, de incentivo a novas empresas, por exemplo, em termos de impostos, e ela também não tem mais áreas, né? Quer dizer, então tem a questão da mão de obra e tem essa questão de você viabilizar a chegada de novas empresas também. Vocês já pensaram sobre isso? Porque para atrair mais empresas tem que ter área, evidentemente, né? O município me parece que não tem mais, e programa de incentivo, que também depende da Câmara Municipal. Como é que vocês pensam isso? Vou te dar um exemplo. Atibaia, como funciona? Atibaia nunca teve a política que Bragança Paulista teve. Atibaia não faz a doação de terreno para os empresários construírem e virem com as suas empresas. Eles dão incentivos fiscais. Bragança, por um longo tempo, teve 6 distritos industriais, onde o empresário vinha para a nossa cidade, dizia a atividade que ia exercer, quantos empregos ia gerar, e via mais ou menos a área que ele ia necessitar, e passava-se um projeto pela Câmara, a Câmara aprovava e o empresário ganhava aquele terreno, tinha 2 anos para construir, depois ele ganhava a sua escritura definitiva. A administração atual, agora recentemente, pelo que eu vi, eles mudaram essa política, eles não estão mais fazendo doações de terreno, e estão querendo implementar a doação de terreno através de licitação. Então, um exemplo, tem um terreno de 5.000 metros e tem 5, 10 empresas querendo vir para a cidade. E eles teriam que participar de uma licitação para ver quem ficaria com aquele terreno. Eu não acho que essa é a melhor forma, porque envolve um número de funcionários, envolve a atividade da empresa, envolve o momento. Porque, vamos supor, hoje o empresário de São Paulo, ele quer vir para Bragança no mês de maio, mas daqui um mês vem uma multinacional que quer vir para Bragança, ela não pode mais participar desse processo licitatório. Então, eu acho que tem que analisar caso a caso. Agora, uma das dificuldades que a gente tem é aqui a nossa cidade vizinha, Extrema, que inúmeras empresas foram para Extrema por causa do ICMS, que é bem menor no estado de Minas Gerais, que é onde envolve toda essa guerra fiscal no Brasil. Eu acho que Bragança Paulista, Atibaia, essas cidades maiores aqui da região, tinham como lutar com essas empresas, mas não pelo ICM, mas através de outros incentivos que o próprio município pode dar, como IPTU, como ISS, em inúmeras situações, como doação de terreno no momento que podia dar, porque a gente vê hoje muitos empresários em Bragança comprando ônibus, comprando vans, colocando pessoas de Bragança indo trabalhar nas grandes empresas em Extrema. Então é natural que eles queiram trabalhar na nossa cidade. E eu vejo que o poder público tem que facilitar, tem que fazer de tudo, tem que ir atrás, tem que buscar ajudar de qualquer forma o empresário
e não criar dificuldade para que eles se instalem na nossa cidade. Doutor José Fran, para arrematar esse primeiro bloco aí, sobre industrialização, sobre empresas, que é o tema sugerido aqui pelo programa, que foi analisado pelo Gustavo Sartori. Veja, uma empresa vir para uma cidade depende de uma série de coisas, né? Depende do mercado local, por exemplo. Mas é uma cidade com 150 mil habitantes, tem lá o último censo, que diz lá uma população deste porte. Cidade média no estado de São Paulo. Há coisas boas, ela está muito próxima de Campinas, muito próxima de São Paulo, né? Muito próxima do Vale do Paraíba, está no meio desses 3 polos altamente desenvolvidos do estado. Então ela teria que escolher o que vai se fazer. A gente não pode ter aqui indústrias que poluem. Nós temos uma série de restrições a isto. Teria que se buscar, por exemplo, indústria de altíssima tecnologia. E aí oferecer o que para o empresário? Né? Incentivo fiscal, ótimo. O que mais, né? Vamos oferecer uma cidade bonita. Vamos oferecer uma cidade bem organizada do ponto de vista de tráfego. Vamos oferecer uma cidade segura. Então, não tem lá bandido na rua, não tem nada, cidade tranquila, pacata e ativa, né? Vamos oferecer uma juventude louca para trabalhar. Então a gente vai ter que mostrar, vender bem o peixe da própria cidade. O que é que essa cidade é? Então a cidade está bonita, está organizada, arborizada, você entra, se sente bem dentro da cidade. Se você leva isso ao empresário, hoje eles avaliam muito isso. Não é só a questão monetária. Não, eles avaliam isso também. Claro que o empresário quer saber da questão financeira. Mas a gente está num ponto em que você tem rapidamente acesso à capital, a segunda cidade mais importante do estado, que é Campinas, e ao Vale, com todo aquele conjunto de coisas, além do sul de Minas. Então nós estamos numa situação estratégica do ponto de vista de atratividade para que as pessoas possam vir para cá. O que é que a gente teria que fazer? Escolher, observar, estudar o mercado fora daqui, que seria bom trazer para cá. Então, por isso, aqui o Gustavo, nós estamos discutindo aqui, nós temos que ter um planejamento de tal forma que a gente possa até estabelecer, dentro de uma escala de tempo, dizer, olha, isso aqui dá para a gente trabalhar determinado setor que está um pouco solto no Brasil, não mais no estado de São Paulo, a gente poderia trazer para cá áreas aqui que seriam interessantes para esse pessoal. Então, eu teria que saber conhecer o que a gente é, conhecer o mercado brasileiro, de empresas brasileiras, e nestes nichos empresariais, e oferecer, vender bem a nossa... A gente teria que ter de verdade aqui um grande, um enorme vendedor, no melhor dos sentidos da palavra venda. Alguém que saiba mostrar as benesses que a cidade tem, aquilo que ela é, o conforto que é se morar aqui, e se dizer, olha, você pode desfrutar disto também, né? A cidade tem instrumentação boa, ela tem estrutura hospitalar, ela tem escola, ela tem universidade, ela tem até orquestra sinfônica, né? Tem teatro, tem uma série de coisas que a cidade tem que não é normal ter em cidades médias, né? Então eu teria que mostrar muito isso, tem que ter um marketing muito bem feito, aliás, nem marketing seria uma publicidade muito bem feita da cidade. Aí a gente, mostrando isso para esses indústrias empresariais, com certeza a gente teria isso aqui. E é aquilo que o Gustavo falou, se a gente não pensa, não planeja, não faz, a gente vai ficar administrando problema. Gustavo, na última eleição para deputado recente, você acabou se aproximando da candidata do prefeito atual, prefeito João Afonso Soles, a candidata, a esposa Kátia. Você, inclusive, saiu, pediu votos e acabou acenando com uma possível união. Até que ponto essa aproximação continua? Com que objetivo você fez isso? E você pensa em caminhar junto com o PSDB, com o prefeito Jango, para a próxima sucessão? Acho que foi muito boa e oportuna a sua pergunta, porque a gente na rua, as pessoas perguntam isso, né? Porque muitas pessoas acharam estranho o que ocorreu. De fato, o prefeito e mais 6 secretários me procuraram naquele momento, mais ou menos foi em setembro, faltando um mês mais ou menos, e falando se a gente poderia colaborar com a esposa dele,
se a gente poderia, o nosso grupo poder ajudar de alguma forma. E de fato, nós acabamos colaborando, ajudamos naquela reta final, quando nós fomos procurados. E qual que era a ideia? Como nós somos do PSB, ajudamos um candidato na região Bragantina, do PSB a deputado federal, a gente enxergava que em Bragança Paulista tinha algumas pessoas que estavam vindo, tanto de Bragança quanto de Atibaia, pessoas da nossa região. E naquele momento, analisado pelo grupo que estava com a gente, a melhor opção naquela situação foi a esposa do prefeito. Por isso nós colaboramos com ela, não tanto, né, porque acabamos vendo o desfecho que foi dado, mas o compromisso que foi acertado por nós naquele momento foi cumprido. Aí você me pergunta, né, mas como é que tá? Você pensa, né, em estar junto, um andamento? Como eu disse no início, a gente tem um bom relacionamento com a atual administração, a gente colabora com algumas ideias, com algumas sugestões, que às vezes, né, não são aplicadas, mas a gente colabora. A gente tenta trazer recursos do governo do estado, tanto do governo federal. É dessa forma que a gente lida hoje com a atual administração. O futuro, aparentemente, já está desenhado do PSDB. É muito difícil, da forma que está sendo imposta pelo PSDB ou por alguns membros do PSDB, algumas candidaturas goela abaixo, sem a discussão com outros partidos, e vou além, sem a discussão interna do PSDB. Então eu acho que o PSDB, pensando numa sucessão em 2012, primeiramente tem que ver dentro da casa dele, dentro da situação dele, como é que eles vão se arrumar, como é que eles vão se ajeitar, porque nós estamos aqui na política e vemos que dentro do PSDB tem 4, 5, 6 nomes que possam vir a sair candidato. Mas a tendência vai para um de manhã, à tarde vai para outro. Então, nós que estamos militando o dia a dia da política, ficamos sem saber. Imagine a população, imagine outros partidos. Então, eu acho que o PSDB, primeiro, né, teria que arrumar a casa dele, teria que ver quem de fato pode sair candidato, e a gente, PSB, está correndo paralelamente, fazendo o nosso trabalho, quieto, tranquilo, agregando pessoas e, acima de tudo, escutando a população, porque a nossa meta, a nossa ideia é ter um planejamento voltado para a população. De que forma que é feito isso? Discutindo bastante, sabendo qual é a prioridade daquele bairro, daquela região. É assim que a gente está trabalhando. Em dado momento, você tentou, por exemplo, ingressar no PSDB, que foi uma conversa que nós ouvimos na cidade de Bragança Paulista. Em dado momento, esse interesse de ingressar no PSDB aconteceu? E se ocorreu, mas não aconteceu, evidentemente, porque você continua no PSDB, você teria refletido que talvez tenha sido isso muito bom, porque há uma disputa interna muito grande que poderia até cerceá-lo de uma candidatura? Quer dizer, como é que você avalia essa possibilidade? Isso ocorreu realmente? Ocorreu. Num determinado momento, eu fui convidado pelo prefeito a me candidatar como deputado federal por Bragança e região. E naquele momento, o prefeito me sugeriu de ingressar no PSDB. Analisei, refleti, conversei com algumas pessoas do partido. Falamos, vamos levar essa situação adiante para ver, né, o desfecho final. Para minha surpresa, alguns secretários e alguns vereadores foram totalmente contra ao nosso ingresso, por dizer que a gente estava antecipando uma eleição a prefeito. E ocorre que teve todo um desfecho aqui em Bragança e em São Paulo, e acabou não dando certo porque o prefeito que fez o convite, no dia da reunião, acabou não comparecendo. E quem compareceu foram pessoas que, naquele momento oportuno, eram contrárias à nossa ida, do nosso grupo, que seria um grupo, não uma pessoa específica, mas um grupo para o PSDB, para pleitear uma candidatura a deputado federal,
onde até o momento a gente acompanha, a gente sabe que Bragança Paulista não tem uma pessoa da cidade ou da região como deputado federal trazendo recursos para a nossa cidade. Hoje, se houvesse essa possibilidade, você tentaria novamente? Eu digo isso, até eu gostaria de ouvir o doutor Zé Fran, porque depois da eleição, a presidência em que levou a Dilma, o PSB ganhou uma força, ele ficou mais robusto, ficou talvez o que o terceiro partido do Brasil, o terceiro ou quarto partido, vem PMDB, hoje é o primeiro partido, depois vem quem? O PSDB? Não, PT e PSDB. Desculpe, PT, claro. PT e PSDB. E o PSB hoje tem o senador Eduardo Campos. Tem diversos governadores. Expoentes, né? Diversos governadores elegeram. Não foram 3 governadores elegeram? 6 governadores. O partido estava em ascensão naquela oportunidade que você tentou migrar para o PSDB. Mas agora é uma realidade. Parece que chegou num estágio muito mais robusto, né? Na verdade, eu estou filiado há 9 anos no PSB, sempre no mesmo partido. Naquele momento, né, foi uma tentativa da administração em levar o nosso grupo para uma candidatura a deputado federal. Em nenhum momento eu solicitei ou pedi para ingressar. Foi feito um convite, né, e a gente tentou... Mas você trabalhou com essa hipótese? Sim, trabalhou com essa hipótese. Para uma candidatura naquele momento a deputado federal. O PSB, hoje estou muito tranquilo ali. Sou presidente do partido, coordeno aqui a região, o partido que mais cresce no Brasil, hoje sendo o segundo maior partido em número de governadores. O PSDB tem 8 governadores e o PSB tem 6. O PT 5, o PMDB 5, tem um número de deputados federais, hoje 8 no estado de São Paulo, e na Assembleia temos 3 deputados federais, então inúmeros prefeitos, vereadores. Eu acho que é um partido que vem crescendo. Temos 2 ministérios hoje no governo Lula, no governo da Dilma, e temos uma Secretaria de Turismo no governo Alckmin. Então é um partido que transita muito bem. E excelente relacionamento com a presidente. Tremendo, porque o nosso presidente nacional, que é o Eduardo Campos, governador reeleito Pernambuco, uma pessoa expoente na política brasileira e uma pessoa que vai galgar, sem dúvida, um posto muito grande em 2014. PSB, esse quadro aí que foi colocado, meio projetado aqui por nós dois aqui, ele realmente reflete a realidade? O Partido Socialista Brasileiro ele cresceu muito nessa eleição. 2 anos atrás, em 2008, ele teve um crescimento enorme. E agora na eleição presidencial, ele... Como os jovens disse, bombou, né? Bombou. Né? Isso é verdade mesmo. Então é um partido hoje que é algo a ser muito bem trabalhado, né? Ou seja, ele tem uma condição de disputar eleição muito forte no Brasil todo, né? Aqui também. O que eu vejo desse processo político é assim: não se faz política, como dizia Ulisses Guimarães, ciscando para fora, mas ciscando para dentro, né? A gente tem que fazer, só se faz política se juntando gente. Por que é que tem que se juntar gente em política? Porque se você não junta gente, você também não sabe lidar com a população. Se você faz uma política muito personalista, muito uma pessoa só, aquela coisa toda, o que é que acontece ao final? Você também não sabe lidar com o conjunto da sociedade. Então, tem que gostar de gente, né? Segundo, tem que ter a capacidade de juntar pessoas ali para conversar, para discutir, cada um do seu grupo. Depois vai ter objetivos comuns. Tendo objetivos comuns, você pode fazer diversas junções, diversas conjunções, de trabalho de se juntar pessoas que têm uma proposta a apresentar à cidade. Então, quando a gente, viu, Gustavo, quando a gente bolou esse programa, se começou a fazer esse quadro, qual foi o objetivo? O Sistema Unimed assinou um protocolo com a ONU, com a Organização das Nações Unidas, chama-se Pacto Global, que é um projeto das Nações Unidas ligado à questão de se discutir cada local do planeta. Lá no Vietnã, o pessoal está discutindo a cidade. Então, o planeta inteiro e o Sistema Unimed no Brasil inteiro assumiu isso. Como nós somos uma das unidades do Sistema Unimed no Brasil, e a gente tem há longos anos um espaço de televisão onde a gente trabalha isso, né?
Então nós temos que pegar este instrumento e adaptá-lo a esse grande projeto. Então o projeto é dessa ação global, qual que é? Se mostrar o que a cidade é, onde você está, o que é que ela tem, o que é que ela pode ser, o que é que ela vai ser, né? E levar tudo isso depois que você pensou o conjunto, que é aquela velhíssimo já, né? Um velho ditado, gente, velho aforisma da administração, quando pensa o conjunto da sociedade, que é pensar globalmente, agir localmente, aquelas coisas todas. Na verdade, a gente tem que fazer o quê? Pensar o conjunto das coisas do país inteiro, até do planeta, e trazer tudo isso para onde você está, né? Então, por isso, o programa existe para isso, para que a gente possa discutir amplamente, seja, aquilo que você pensa, Gustavo, em relação à cidade, como é que você gostaria que ela fosse, aí a gente deixa isso para a população vai ouvindo, né? E vai fazendo as suas escolhas, né? Daí a pouco a gente tem aí o cenário propício para uma discussão maior, né? Vamos discutir amplamente até a gente ter algo mais consistente na mão até para apresentar a cidade. Doutor Zé Fran, vamos fazer um bate-bola então com o Gustavo aqui, aproveitando esses minutos finais que nós temos aqui. Vamos lá? Um pinga-fogo? Vamos lá. A política, aqueles que se sentaram aqui disseram que a arte de... Como é que é? Uns dizem que fazer o boi parir, outro a arte da conversa, da negociação, enfim. Você é uma candidatura que se propõe a ser uma candidatura jovem, né? Diferente. Então não se senta ou não vai se sentar com os chamados grupos tradicionais, ou há espaço para que isso aconteça? E se isso ocorrer, como é que você acha que aqueles que votam em você ou que pretendem votar em você vão reagir? Eu acho que é muito importante me colocar como uma candidatura, né, uma pré-candidatura natural, como eu disse, porque fui candidato na outra, mas não descarto e acho que, pelo contrário, acho muito importante discutir com várias pessoas, com pessoas mais velhas, com pessoas que estão na política, porque eu sou a favor de usar aquilo que o jovem tem, do arrojamento, da vontade de fazer, de querer as coisas tudo para ontem, fazer a coisa acontecer e trazer a experiência das pessoas mais velhas. Porque, independente da experiência política ou não, mas a experiência de vida, eu acredito que conta muito, né, como um conselho, como uma ajuda, como um encaminhamento. Olha, nós temos esse lado esquerdo e direito para ir. Não, olha, uma pessoa que já passou por o lado esquerdo e direito pode orientar, pode nos ajudar. Então eu acredito muito nessa junção de uma equipe jovem com uma equipe mais experiente, pessoas que já passaram pela administração ou pessoas que têm uma certa experiência de vida em outros setores, mas que conseguem enxergar uma administração moderna e conseguem enxergar que a nossa cidade pode crescer e deve melhorar. Então não há restrição de conversar com os grupos antagônicos? Não, de forma nenhuma, tanto é como outros que me antecederam aqui disseram que a política é a arte da conversa, e a gente acredita nessa forma também. O que é que de positivo, na sua opinião, a administração Jango e Gonza tem feito que você poderia continuar ou até ampliar? Eu acredito, até tive num sábado acompanhando a inauguração de uma escola. Eu acho que na parte da educação, conversando com algumas pessoas, a gente tem visto algumas escolas sendo inauguradas, vejo que alguns postos de saúde também. Eu acho que, assim, como nós caminhamos e trabalhamos muito direto, junto com a população, a gente tem visto que umas escolas em determinados pontos específicos, ou um posto de saúde, foram construídos e era no momento oportuno ali. Pessoas que estavam há anos esperando algumas obras, aquilo ali foi feito e eu acho que de positivo a gente pode colocar isso... Educação. A área da educação. De uma forma ampla. E o que tem que ser mudado imediatamente, que você no dia 2 de janeiro de 2013, se vier a ser candidato e se vier a ser eleito, mudaria imediatamente aquilo que não dá para esperar? Não vale dizer tudo, né? Tem que fazer um recorte aí. Não, brincadeira, gente. Não, eu acho que... qual é o anseio da população hoje? Se a gente pegar num determinado setor da população, o que eles querem? Eles querem aquelas coisas imediatas da sua vida. Então é resolver algumas questões pontuais em determinados bairros. Esse é um lado que a gente enxerga. O outro, que é o lado político, é o lado administrativo, a casa precisa ser colocada em ordem.
E de que forma que a casa tem que ser colocada em ordem? Nós temos que fazer uma auditoria, levantar tudo o que está ocorrendo na administração, acompanhar contrato por contrato, porque é inadmissível nós acompanharmos, até acabo dando um exemplo de uma obra do Fórum, a forma que está, a empresa não conseguiu cumprir, está sendo notificada, está tendo uma briga tremenda, sendo que verba do governo do estado 80% e 20% da prefeitura. Então, um Alberto Diniz, uma entrada, uma porta de entrada à nossa cidade, a situação que é. Então tem inúmeros setores que eu acho que através do contrato, através de auditoria, através de um acompanhamento de gerenciamento, eu acho que isso tem que ser feito no primeiro dia. Quem foi o melhor prefeito, na sua opinião? Dos últimos aqui, José de Lima, Jesus Chedi ou Jango? Olha, eu acho que todos tiveram a sua... Político falando. Não, eu acredito que todos tiveram coisas boas e coisas contrárias, mas como eu disse, a Zé de Lima teve o seu momento por trazer algumas empresas para a cidade, foi marcado por isso. Jesus foi marcado por casas populares que ele trouxe. Então eu acho que todos tiveram suas coisas boas e ruins. E o Jango acho que pode ser marcado, não sei ainda, tem 1 ano e meio ainda, não sei de que forma que vai ser carimbado a sua administração, mas acho que no momento hoje, por algumas escolas que ele fez, eu acho que na parte de educação ele, segundo os moradores, as pessoas que a gente conversa, as escolas que ele tem feito. Quantos candidatos você acredita que tenha para a sucessão do prefeito Jango nas próximas eleições? Um feeling, uma impressão pessoal. Olha, eu gostaria que tivesse 3 candidatos, mas eu acredito que vai haver uns 5 mais ou menos, de 5 a 6 como houve em 2008. É uma pena, porque muitos candidatos se colocam à disposição da população, alguns por interesses escusos, outros porque vontade própria. Eu acho que política é uma coisa séria, política a pessoa tem que estar preparada, ela tem que acordar e dormir pensando em fazer política no melhor sentido da palavra, pensando na população. Eu acho que é uma coisa séria. Quando a gente vê candidatos aí, como foram eleitos alguns, né, para deputado federal, vou ver o que vou fazer, vou conhecer, depois te aviso e tal. Eu acho que isso denigre a situação política, tanto é que a gente vê que essas pessoas são só um mandato. A gente tem o exemplo daquele cantor Frank Aguiar, que em 2006 teve 400 mil votos, foi eleito, e depois foi para uma sucessão, tentando novamente o mandato, teve 50 mil votos, 40 mil votos. Então, eu acho que na situação de um cargo de majoritário, as pessoas têm que pensar, têm que analisar, e vejo que todos que estão aí acabaram tendo a sua oportunidade, tendo a sua chance. Eu acho que se der tudo certo e a pré-candidatura sair do papel, virar uma candidatura, eu acho que tem tudo para ter uma nova oportunidade, uma nova situação em Bragança Paulista. Doutor Zé Fran, fique à vontade para arrematarmos esse bate-papo com Gustavo Sartori, já que a ideia desse quadro conversa sobre a cidade, a ideia do presidente do sistema Unimed, que inclusive está com a gente aqui para dar essa sustentação no bate-papo, não só como presidente da Unimed, como também homem público que foi há alguns anos exercendo inclusive o mandato na Câmara Municipal de Bragança Paulista. Fique à vontade. E que pode ser ainda, né, também, né? Homem público que foi, que pode ser ainda, né? Quem sabe nos próximos programas ele venha sentar nesta cadeira onde você está, né? Eu acho que é importante. Aí nós vamos fazer uma banca também de entrevistadores aí para fazer um pinga-fogo com eles, sem perdoar, hein? Como eu disse, a experiência do Dr. José Fran é imprescindível. A história é a seguinte, o Gustavo colocou bem a questão. Nós temos aí um tempo de maturação de qualquer possibilidade de candidatura, tem mais 5, 6 candidatos, também acredito que o número deve passar disso. E esse negócio vai ser discutido mais amplamente. Pode ter coisas boas e ter coisas ruins. A gente está há 20 meses discutindo já propostas assim. A outra é, quem sabe, se discutindo mais vezes, a gente faz as nossas opções evoluírem cada vez mais. Agora, vocês viram
que durante o programa inteiro o que se fez aqui foi se mostrar que a cidade tem muito a oferecer e ela pode muito bem dar todos os saltos que ela queira dar. Basta que o conjunto da sociedade e as representações políticas que ela tem em uníssono possam conduzir ela àquilo que ela tem de destino real. Me lembro que eu tenho fotos, inclusive, né? Vi fotos da campanha do presidente Juscelino Kubitschek em Bragança. Ele veio aqui como candidato a presidente da República, porque Bragança era centro de região no estado de São Paulo. Não tinha condição de visitar o estado de São Paulo sem visitar Bragança. Isso, o presidente Juscelino Kubitschek na década de 50. Né? Então, Bragança tem 247 anos, gente. Né? Ela tem uma história política, tem uma história de representação na cidade, no estado de São Paulo. Então, a gente só tem que fazer o quê? O conjunto da população que aqui está hoje, e mais as pessoas que pensam, conjunto com a população, a cidade, cada um pensa. Se vocês perguntarem para qualquer cidadão de Bragança, eles pensam a cidade também. Não há nada mais difundido do que a sensação do que se quer para a cidade do que isso. Se você perguntar para qualquer cidadão o que você quer de Bragança, eles saberão dizer. Então vamos ver se a gente chega, né, a coisas bem práticas em relação a isso e a gente pode, ao final, ter algo a mostrar a todo mundo. Quem sabe a gente faz um grande debate aqui um belo dia. Essa visita de Juscelino só pelas fotos mesmo, né? Só pelas fotos. Não foi testemunha ocular do fato. Não, né? Eu posso confessar, gente. Sim, na época que ele foi presidente da República, eu estava vivo, ativo, tinha consciência do momento político, estava na época dele. Mas não estava presente. Não estava. Gustavo Sartori, obrigado pela presença. Foi muito bom conversar com você. Espero que os nossos telespectadores tenham gostado também. E até uma outra oportunidade. Eu que agradeço ao Dr. Jefran, uma pessoa que a gente sempre aprende aqui conversando com ele, um amigo da gente. A você, Sabela, por todo esse trabalho que você desenvolve na imprensa da nossa cidade. A todos e a todas que estão nos assistindo, quero deixar um grande abraço. Colocar o nosso escritório, que fica no edifício New York, no 4º andar, sala 401, à sua disposição, que nos procure, que dê sugestão, que faça crítica. É dessa forma que a gente está construindo uma parte das nossas ideias que a gente pretende colocar à disposição no ano que vem. Muito obrigado a todos. Obrigado então ao Gustavo Sartori, obrigado também ao presidente do Sistema Unimed, José Josefran Beto Freire, e com eles nós encerramos mais uma edição do programa, agradecendo também a presença aqui do Serginho Conte, obrigado pela presença, acompanhando o Gustavo Sartori, e se você não assistiu o nosso programa aqui pela TV Ultiora, pode fazê-lo a qualquer hora do dia ou da noite pela internet. O site da Unimed é unimedbp, P de Bragança, P de Paulista.com.br. Uma excelente semana a todos e até o próximo programa. Unimed Cidade, um programa leve e descontraído, um pouco de tudo. Dicas, opiniões, entrevistas e uma cobertura especial dos eventos que mexem com Bragança Paulista e região. E é claro, com a sua participação. Unimed Cidade, na sua TV Ultiora.